um pouco aí das novidades, vamos olhar para frente, né? Então, aqui a gente está mostrando um pouco da União Europeia, porque eu fiz meu pós-doutorado lá, então tem algumas informações melhores, né, da União Europeia. Eles trabalham lá para que os produtos tenham as chamadas declaração de produto ambiental, que é o acrônimo ali em inglês EPD, né, para fornecer informações ambientais da análise de ciclo de vida. A diferença da EPD para uma análise de ciclo de vida é que ela tem que estar associada a essas regras de categoria de produto para que você possa comparar os resultados. Tá? Então, a União Europeia ela define padrões para essas PCRs e as LCIs, a análise de ciclo de vida pode ser desenvolvida por vários métodos distintos, e existem algumas possibilidades, né, distintas, mas elas têm que seguir essas regras, né, de categoria de produto para poder gerar a EPD e ter essa possibilidade de você avaliar como que um produto impacte menos do que o outro. Tá? Também lá na União Europeia você tem normas, né, para a construção de edificações mais sustentáveis. Aqui no Brasil a gente mal tem uma norma de desempenho, né, que a gente precisa fazer várias considerações ali, né, a gente ter uma norma de desempenho é bom, é muito bom. Eu acho assim, eu acho muito maledicente, né, as críticas, né, à norma de desempenho, porque a gente não tinha nada. Pelo menos a gente tem uma norma que a gente pode criticar, que a gente pode falar alguma coisa em cima. Então, vamos melhorar isso daí. Né? Não é para só... Mas eles lá na Europa já têm para a construção como um todo. Ou seja, eles já avaliam esses impactos todos que eu mostrei aí, já tem norma para isso. Tá? Então, quer dizer, a gente tem alguns caminhos ainda para avançar. Para fazer suporte, para dar suporte, né, para quem queira fazer desenvolvimento de análise de ciclo de vida, tem essa plataforma aqui, tá, nesse endereço, em que eles disponibilizam tudo para que um cidadão comum possa fazer análise de ciclo de vida. Quando estou dizendo cidadão comum, eu estou falando de você não precisar pagar, né, para o software nem para uma base de dados. Tem tudo isso lá. Tem um software chamado OpenLCA, que, como o nome está sugerindo, né, faz a análise de ciclo de vida com uma plataforma aberta, em que você pode colocar bases de dados suas. Eu, por exemplo, posso colocar minha base de dados, né, que eu fiz de energia embutida no OpenLCA, ele aceita. E tem outras que eles oferecem também. Então, na plataforma, eles têm um diretório, né, que é o diretório ALCA, que é só sobre inventários, né? E a gente está humildemente tentando montar isso agora aqui no Brasil. O CNPq abriu um edital há uns 3 meses atrás, exatamente para quem se dispuser a fazer pesquisas sobre dados de materiais de construção mais sustentáveis para compor essa base. Tá? Ela já é tocada há algum tempo por uma entidade, por uma ONG, a ACV Brasil, tá? Mas que não estava associada ainda a nenhum órgão governamental. Então, agora o CNPq deu essa partida para isso, e até a gente lá na UFPR conseguiu aprovar um projetinho para a área de wood frame. Tá? Então, para saber bem, né, isso aqui com certeza é um curso inteiro, tá, de análise de ciclo de vida, vale a pena vocês estudarem. E isso aqui que é a minha próxima fronteira aí, que eu estou desbravando aí, que é os conceitos de economia circular no ambiente construído. Tá? Então, o BAMB ali, né, Building as Material Banks, é uma iniciativa também da União Europeia, dentro do Horizonte 2030, para que você saiba avaliar no ciclo de vida a possibilidade de você estar mantendo o valor agregado dos materiais de construção. A maior parte do que está aqui nesse prédio aqui, um dia vai valer zero, praticamente. Ou até o contrário, você vai ter que pagar para jogar fora e tal, né? E a ideia do BAMB é exatamente fazer com que o material de construção não perca o valor durante o ciclo de vida da edificação. Para isso, ele tem que ter uma perspectiva de reuso, de reutilização ou de reciclagem. Então, é isso que eles trabalham. Eles têm seminários interessantes sobre isso e tiveram um congresso agora em fevereiro, lá em Bruxelas, e foi muito legal. Teve não só apresentações muito interessantes, mas discussões muito importantes
principalmente sobre como você resgatar esses dados sobre os materiais de construção no ciclo de vida e como fazer o que eles chamam de projetos flexíveis, projetos que você possa montar e desmontar daqui a 50 anos, ou até 100 anos, como eles querem. Para isso, você precisa ter efetivamente uma coisa de operação, né? um protocolo, né? de montagem e desmontagem muito bem feito para que a pessoa possa resgatar isso depois de tanto tempo, né? Gerações depois possam fazer a desmontagem daquele material que veio. Né? Mas eles também trabalham muito em cima do nosso passivo atual, vamos dizer assim, né? Desse tipo de material que tem dificuldade de ser reaproveitado e reciclado. Tem muita iniciativa de como tentar reaproveitar isso que a gente tem também, né? São outras linhas de pesquisa dentro desse organismo aí, do BEMP. Sérgio, Diga. Tem uma avaliação sobre como isso vai ser real ou não. Eu quero lembrar, se você tem um celular, muitas vezes você nem mais conserta o celular, né, porque não vale a pena, mesmo com todos os dispositivos e materiais valiosos, custa demais. Então, nem pequenos aparelhos eletrodomésticos conseguimos reciclar ou consertar, mas estamos pensando em prédios complexos, né? Você tem hoje um isolamento térmico, por exemplo, na Alemanha, na Europa, é uma parede, depois isopor, e depois ainda tem uma camada em cima que é fixa. Então, até separar isso já é uma complicação. Não tenho dúvida. Então, isso é realmente visto como real? Sim, mas vamos lá. São escalas, vamos botar assim, de realidade. Tem coisas que têm uma escala mais próxima de ser realizado e outras que a gente ainda tem que avançar em pesquisa tecnológica para poder fazer isso daí. É interessante porque às vezes a gente pensa que quanto mais complexo, mais difícil vai ser fazer esse resgate. Mas você já deve saber que a Apple tem, né, unidades que ela só trabalha reciclagem dos produtos dela. Né? Já tem fábricas da Apple que só trabalham o material de celulares antigos para fazer celulares novos. Eles já estão projetando os celulares de forma que eles possam estar recuperando essas partes. É que, assim, a gente pensa sempre na edificação com um cenário complicado, porque a mão de obra é complicada, né? Se a gente tem uma mão de obra complicada para montar, imagina para desmontar ou fazer reaproveitamento de material. Não tenha dúvida que isso vai ser um problema, mas vamos dizer, a motivação desse pessoal lá do BEMP vai no sentido de, primeiro, pensar na novidade. Então, é o prédio flexível. Tem painel, por exemplo. Em painéis você tem essa leitura, não vou dizer que seja fácil, não é fácil. Mas, por exemplo, eu visitei lá um laboratório lá em que eles tinham a área, né, do laboratório e era uma sala de aula, os alunos tinham que projetar fazer, né, o projeto arquitetônico daquele espaço ali, e eles iam ser avaliados pela turma do ano seguinte, porque a turma do ano seguinte queria desmontar aquilo ali. Então eles tinham que montar de um jeito que pessoas que não viram eles montando aquilo, que não conheciam essas pessoas, pudessem seguir esses protocolos para poder desmontar. E tinha um lá que era sensacional lá. Ele tinha um painel e o piso no chão tinha um acabamento assim, não era exatamente um carpê, mas era um material de revestimento, e tinha um velcro, e você fixava a parede com velcro. Eu achei que aquilo era uma maluquice, né? Até que o professor que estava me orientando foi, bum, se jogou na parede para mostrar que o negócio era firme, entendeu? Assim, tem que caminhar muito, tá? E a maior parte dos trabalhos, eu assisti todas as sessões técnicas desse congresso, vamos botar aí que 70% é para tentar lidar com o resíduo, para tentar fazer isso aí que você está falando sobre reaproveitamento. Mas um pega uma parte, um pega outra parte, entendeu? Não tem ainda uma metodologia que consiga dar solução para todos os materiais. Com certeza, não. Mas muitos materiais já têm um encaminhamento, né? Principalmente os à base
de gesso, tem esses painéis todos aí, tudo isso daí já tem tecnologia para recuperação e assim, razoáveis. Mostrava até dados econômicos que valia a pena você reciclar esse material. Mas eu penso assim, a gente vai ter muito trabalho, mas é só nesse nível de indignação, vamos botar assim, né, é que a gente vai conseguir andar. Entendeu? Porque se a gente achar que não vai ser possível, a gente vê que alguns podem, já resolvem, vamos tentar a gente também. Entendeu? Vamos ver o que né? E aí, nisso aí, eu sou muito... Eu tenho bastante confiança na criatividade do brasileiro. Entendeu? A gente tem que se virar com tanta coisa complicada, tanta coisa difícil, né? Às vezes a gente dá soluções que a gente não imagina, né? A página do projeto, né, de LCA lá da União Europeia é essa daí, tá? Então, eles fazem também cálculo de pegada ambiental, tá? E o ILCD, que eu falei que é o diretório para inventário, né, de bases de dados ali. E são todos abertos, você pode colocar para rodar. Se você já tiver um CimaPro, Humberto, que são os aplicativos, né, tops aí, mais usados lá, as bases de dados que estão ali no ILCD podem ser usadas também. Tá? E aí a página do BAMB, né? Eles têm ações, eles dividem, né, as ações nesses segmentos aqui, né? Que são os passaportes materiais. O passaporte material é um resgate, que é, como o nome está sugerindo ali, né? Como que você produziu esse material, quanto ele gastou de energia, quanto ele gastou de matéria-prima, como ele foi montado e como ele pode ser desmontado. Entendeu? Então, no passaporte que dá essas informações para você tentar aplicar a reversibilidade, que é aplicada nesse nível de projeto aqui, né? E a gestão a partir da modelagem. Isso é um ponto muito, muito importante. Eu ia falar um pouco mais disso depois nos estudos de caso das pesquisas que a gente está fazendo lá na UFPR, mas o uso do BIM para fazer a gestão desses tipos de projeto é fundamental, tá? Por conta da facilidade de você ter de organizar a documentação, né? Que é uma coisa importante que o BIM oferece para a gente, é dar a documentação organizada, por exemplo, para fazer orçamento, para fazer cálculo de tempo, até para projeto de canteiro de obras, né? A modelagem dá essa possibilidade. Então, eles enfatizam que a gestão desses dados a partir desses dois segmentos aqui ser feito com BIM. Modelos de negócio, porque exatamente, né, você não consegue seduzir, né, todos os envolvidos só com a questão ambiental, só com o amor à natureza. Você tem que mostrar que vale a pena, existe, né, possibilidade de você ganhar dinheiro, né, com isso daí. Então, quem pesquisa isso daqui, né, está mostrando, está apontando para essas possibilidades. E políticas e normatização, que a União Europeia, né, vive, né, a base de normatização, né, tudo na União Europeia é normatizado. Então, tem grupos de estudos só para montar exatamente políticas públicas e normatização que favoreçam esses primeiros segmentos aqui. Tá? E coisa só sobre estudo de caso e pilotos, né? E um desses aí foi esse laboratório que eu entrei lá na Universidade de Bruxelas, bem interessante nesse sentido. Mas tem outros estudos de casos legais, se vocês acessarem o site do BAMB aí, vão conseguir ver isso numa boa. Alguma coisa? Uma preocupação com isso é a seguinte, nós no Brasil já tivemos alguns softwares para fazer projetos de eficiência energética. Sim. Mas eles sempre caducam porque a base de dados não é atualizada. Sim. Então, a minha preocupação na União Europeia existem critérios para botar na base de dados para ser ela tem que ser atualizada. Sim, exatamente. Mas nós não temos nenhuma. Você está dizendo que o CNPq está financiando um projeto para fazer essas bases de dados. Sim. E daqui a 5 anos, alguém vai atualizar? Eu espero que sim, mas eu acho que a sua preocupação, que é justa e verdadeira, passa um pouco por isso daqui, tá? A forma como que você pode apresentar para o empresário a maneira, né, dele poder ganhar dinheiro com isso, ou fazer um negócio rentável com isso daí, e que a política pública favoreça isso daqui.
Porque o que estava mostrado lá na outra página lá do projeto de análise de ciclo de vida não vingaria só também por conta de, vamos dizer, incentivos mais autênticos, né, ligados à natureza e tal. Todo mundo precisa de fazer com que essas coisas aconteçam de verdade. Elas só vão acontecer de verdade se tiver essas parcerias. Eu acho assim, no Brasil a gente tem muita dificuldade de aproximar o meio empresarial da pesquisa universitária. Eu sei disso que 30 anos dentro da universidade, as possibilidades que eu tive de fazer pesquisa com o setor privado é muito difícil. E tem problemas dos dois lados. Tem problema da universidade, tem problema com o empresariado, tem problema com o governo que não facilita, não faz esse meio de campo. Tem problema do modelo da nossa pesquisa científica e tecnológica. Sim. Também não favorece essa integração. Com certeza, mas esse é um assunto que tinha que estar, sendo mais bem gerido, né, para que coisas como essa avancem. E o que eu acho assim, ainda que a gente não saiba o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, a gente não pode, perder, né, a oportunidade de tentar, né, colocar a iniciativa, tá? E aprender com algumas coisas que deram errado, né, tentar observar, né, por que não funcionou em alguns casos, pode funcionar em outros, né, enfim. De um modo geral, aqui a gente tem um problema no Brasil que quase tudo aí, quase todas essas iniciativas vêm das universidades, e as universidades elas mudam suas políticas internas, os professores se aposentam, mudam de projeto, e as coisas às vezes acabam, algumas continuam, o caso lá do Lamberts lá, né, que desde que a gente entrou lá, né, o LabE faz aquelas pesquisas, tem aquele software, desenvolve software, e, né, o LabE deu certo. Então, se o LabE deu certo, alguma outra coisa pode dar certo também, né? Então, temos... Diga. Na parte industrial, a experiência grande que a gente tem é vender motores. Sim. O Cell distribui, é um software nacional, só que assim, os motores da VEG, os softwares de simulação, o Motor Plus, europeu, o americano, os bancos de dados são atualizados. Sim. No Brasil, não são. No Brasil você tem que ir lá na tabela. Assim, é uma questão também de legislação. Né? Por exemplo, assim, lá tem um padrão, você tem que usar esse software para fazer, para ter o mesmo parâmetro de medição. Sim. Tá? Mas, para você participar desse parâmetro de medição, você tem que manter a indústria ligada. Sim. Como nós não temos nenhum padrão ainda, assim, simulação habitacional, né? O que é? O Building usa o Green Building usa o outro. Então, cada um usa o seu software e nós não usamos o padrão, porque ninguém tem responsabilidade de atualizar o banco de dados. Concordo plenamente com você, acho que isso é a expressão da realidade, sim, mas é o que eu digo para os meus alunos. Vocês vão ter que entrar no mercado de trabalho, né? Principalmente o pessoal da garotada de arquitetura, primeiro ano, né? Porque, por exemplo, eu estava agora dando, né, aulas sobre ergonomia, né? O que você precisa para ter os mobiliários todos, como é que você senta e tal. Eu falei para eles, não, façam um projeto em que vocês façam as melhores condições. A cadeira mais confortável, a mesa mais confortável, a cama mais confortável, né, tudo. E muitos alunos, olha só, eles ainda estão aí, né, seus 16, 17 anos, né, agora entram na universidade desse jeito. Professor, mas isso não é a realidade. A minha realidade é isso, aquilo, não sei o que, casa da minha tia assim, assado e tal. Eu falei, e você acha isso legal? Não. E quem que vai mudar isso? Sou eu? São vocês. Certo? Então a gente tem que mostrar, isso acontece, isso é ruim, isso é mal feito, não tenha dúvida que é, mas temos que puxar, né, essa nova, né, responsabilidade de quem vai poder mexer com isso. Então, algumas coisas a gente pode dar algumas pistas, tá? Eu digo pode dar umas pistas porque também não garante, né, o futuro. Mas o que eu estava falando, o exemplo aqui do laboratório lá do professor Lamberts, né? Funciona, a gente que trabalhou lá dentro viu a lógica, né, de desenvolvimento, de pesquisa lá,
eu vou arriscar uma coisa assim que eu sei que também é muito complicado, mas você também tem que mostrar abertura para receber isso daí. Então, o laboratório lá deu certo porque, por exemplo, ele nunca cobrou por um software. Os softwares todos são abertos. Tá? Então, as pessoas até são convidadas a fazer revisões do software. Tem páginas internas lá do laboratório com as críticas, entendeu, dos usuários, e o pessoal recebe aquilo ali e vai tentando melhorar. A Alexandra saiu daqui agora, tadinha, eu queria citar ela aqui e dar um valor para ela aqui, que ela tem uma iniciativa chamada ProjeTE, tá? Que está na internet, que auxilia o projeto de edificações mais sustentáveis a partir desses softwares abertos que o LabE disponibiliza. O que ela fez foi arrumar isso tudo numa página só, para que você possa, entrando com os dados da sua cidade, os dados da sua edificação, poder ter a orientação da solução mais sustentável. Então, assim, claro, tem outros meios aí, outras formas da gente poder fazer essa interação e fazer com que isso progrida. E também há o problema de que algumas coisas da própria União Europeia também têm os seus problemas internos, né, Micael? Então, sabe mais até do que a gente aqui. Algumas coisas funcionam muito bem, tá? Mas outras coisas eles também ainda têm que se aprimorar. O fato é que ele tem que se debruçar sobre isso e tem que abrir a pesquisa, não tem jeito. Eu não vejo outro caminho, entende? A crítica sempre vai ser muito importante exatamente para motivar a gente a tentar buscar as soluções. Né? Vamos dar uma avançada aqui, só para a gente tentar mostrar alguns estudos de caso. Essa é a questão do BIM, né? Então, uma coisa que nesse gráfico aqui eu gosto de mostrar, o ciclo de vida a partir da modelagem. Você vem de um programa de necessidades aqui básico, né? Todo arquiteto conhece isso muito bem. Você monta um projeto conceitual, esse monte de caixinha que tem em volta aí do prédio principal colorido são os modelos. Tá? Você agora não projeta mais só o prédio direto, você projeta os modelos e você faz uma espécie de um Lego eletrônico. Né? Você vai juntando os modelos para fazer a tua edificação. No que você desenvolve, você submete já ele a uma pré-análise e só depois dessa primeira análise é que você vai fazer o desenho. Antigamente a gente já desenhava, né? De cara. O desenho já estava logo aqui, depois do programa de necessidades. E agora a gente tem todas essas etapas prévias aqui, que é onde a gente pode simular as condições da edificação. E tem softwares, né, de modelagem, como o ArchiCAD, em que você pode fazer, por exemplo, já a trajetória solar do prédio. Você já pode mostrar direitinho como o prédio recebe o sol, como pega lá dentro, botando janela, depois ele faz um filminho interior mostrando como fica a exposição do sol ao longo do ano. Então, é uma ferramenta, entendeu, muito, muito importante, né, nas questões de sustentabilidade e de eficiência energética. Tá? E agora, alguns deles, os dois que a gente trabalha mais lá, o Revit e o ArchiCAD, tem plugins que já fazem os cálculos também de alguns impactos ambientais. Mas a gente tem também algumas possibilidades aqui, depois eu vou mostrar, que a gente desenvolveu lá nas pesquisas de mestrado lá da gente. Mas só fechando aqui essa questão da avaliação do BIM, né? Aí depois lá na frente você vem com as dimensões, né? 4D, 5D, tem o 6D, que é a de sustentabilidade. Aqui, ó. Mas a operação e manutenção, mas está a sustentabilidade aqui também. Em que você tende a fazer com que você possa estar sempre mantendo esse prédio na melhor condição possível, porque você tem um domínio, né, das partes da edificação pelo modelo e você pode, por exemplo, planejar a vida útil de cada parte dessa, planejar uma rotina de manutenção para cada parte dessa da edificação. Então, a modelagem realmente vai dar recursos fantásticos para a gente poder cuidar melhor, né, da edificação no ciclo de vida dela. E aí, a CV ou a CVE é a partir da modelagem. Tá? Então, um exemplo aqui só com um dos softwares possíveis, né, o Autodesk Revit, né? Quando você gera um arquivo GBXML a partir do Revit, você pode rodar ele já dentro do OpenStudio, né, que é um plugin do SketchUp. Você vai gerar um arquivo OSM para
o OpenStudio, que por sua vez vai gerar outro arquivo que pode rodar no Energy Plus. Então você pode fazer já simulações nesse nível aqui de impactos ambientais de energia embutida e CO2 embutido, e lá na simulação, nesses níveis como o Michael apresentou antes aqui para a gente. Tá? Agora, aqui também tem os plugins, né? Então aqui a gente está usando um tipo de plugin e tem esses outros que eu falei, do OneClick, tem um outro chamado Tally, que é específico para edificações na América do Norte e nos Estados Unidos, mas que, em termos construtivos, podem ser adaptados aqui no Brasil. Tem muitas possibilidades interessantes para você desenvolver a ACV a partir só do programa IBIM. E por que isso é importante? Porque se você não fizer isso, para fazer uma ACV depois, você tem que reprojetar o prédio praticamente, fazer quantitativo de material, fazer um planilhão com dados, ou seja, você vai ter que ter um belo retrabalho para poder entrar com essas informações no CIMA-Pro, que é o software principal de ACV, ou o Humberto, o alemão, e que já desanima muito, né, o profissional a tentar entender, né, os impactos ambientais. Já isso aqui não, isso aqui ele tem que fazer, ele vai ter que desenhar, ele vai ter que fazer o projeto dele, né? E cada vez mais na modelagem. Porque, se, por exemplo, se você não fizer na modelagem, você vai ter que, a parte só de orçamento, né? Você vai ter que criar todo um outro arquivo também de quantitativo de material para fazer orçamento e tal. Quando você projeta pelo Revit, isso já não é mais necessário, você já consegue ter toda essa etapa, né, simplificada. Final, para a reflexão. Projetos e materiais na ótica do ciclo de vida, ou seja, a gente está sempre pensando que todos esses impactos, todas essas avaliações, elas ocorrem no ciclo de vida, não ocorrem não só na parte pré-operacional, não só na operacional e não só na pós, mas em todo o ciclo de vida. Então, tentar imaginar que a gente projeta literalmente uma edificação para a vida inteira. Na prática é muito difícil, porque quem projeta e constrói não é o mesmo que usa. Tudo bem, temos esse tipo de limitação, mas você pode criar condições para que quem faça isso, visando, né, um ciclo de vida energeticamente mais econômico ou com menos impacto, tenha algum incentivo nesse sentido, tá? Para que ele possa, entendeu, se interessar em fazer isso daí. E algumas coisas podem estar amarradas, como materiais de construção mais interessantes, mais baratos, os sistemas de painéis que facilitam muito a obra, né? Uma casa em wood frame, você pode montar uma casa em um dia, uma casa que você levaria 2, 3 meses, né, de obra. Prédios você pode levantar em uma semana. Um prédio de 4 andares foi construído em wood frame lá em Curitiba em 7 dias. Um prédio de 4 andares. Né? Então, são questões que sensibilizam de alguma forma esse primeiro setor aí, né, que cuida disso, para que você faça um prédio ou uma edificação mais sustentável. Isso, com a modelagem BIM, essa parceria aí, né, do ciclo de vida com a modelagem BIM é fundamental, como a gente já tinha mostrado anteriormente. A madeira e seus compósitos. Por que da madeira e seus compósitos? A gente tem facilidade em produzir isso aqui no Brasil. A gente tem, principalmente, né, do centro-oeste para baixo, né, um campo bem apropriado para isso daqui. Certas partes do Brasil, realmente isso pode estar um pouco difícil, mas na parte mais populosa do Brasil, que é o sul e o sudeste, a gente tem condição de trabalhar madeira de um modo bem interessante. E eu falo ali não só mais do wood frame, mas também de uma outra técnica chamada CLT, que possibilita você erguer prédios, né? Prédios mesmo, não é prédio 3, 4 andares, não. 25, 30 andares, né? Só em madeira. Tá? Construção pré-fabricada mais sustentável, menos cimento. É assim, não tenho aqui uma pregação ideológica contra o cimento, de jeito nenhum, mas a gente tem que entender que existem alguns materiais que têm impactos ambientais muito expressivos. E o cimento tem, não só pela natureza do processo de fabricação dele, mas pelo uso dele no ciclo de vida da edificação. Você tem muito desperdício de cimento. Você tem de 30% a 35% de desperdício. Então, você já tem impactos ambientais consideráveis se você não tivesse zero de desperdício, quanto mais tendo de 30% a 35%.
Sem contar que em determinadas condições climáticas, né, a construção com muito cimento não ajuda muito. Eu falo ali o menos cimento também, a questão de volume mesmo, porque você tem edificações pequenas, de 1, 2 pavimentos, que você faz estrutura de concreto armado. Isso é absolutamente desnecessário. Você não precisa disso. Você tem muitas técnicas, até blocos mesmo, né, autoportantes, né, de concreto, para você diminuir, né, essa quantidade de cimento. Os R's, né? O pessoal aí da autoajuda gosta, né, de botar umas chamadas assim, umas muletas assim, né? O R, ele é interessante da gente fazer reflexão, mas não só porque é importante fazer aquilo ali, né, redução, reuso, né, reciclagem, mas é a ordem, tá? Necessariamente nesta ordem. Você primeiro tem que fazer mais e melhor com menos, né? Reduzir. Reuso, o que é diferente do reuso da reutilização? Reuso é você pegar a mesma parte da edificação, pegar a mesma peça e fazê-la funcionar do mesmo jeito num novo ciclo. A reutilização pressupõe uma mudança de função-utilidade. Então, por exemplo, um reuso clássico é você pegar, tirar essa janela daqui e usá-la como janela em outro prédio. O reuso é você pegar, tem porta de madeira aqui, né? Essa porta de madeira, ela não pode não servir como porta no próximo projeto, mas pode servir como uma mesa, pode servir como uma parte de mobiliário, né? E o que é diferente da reciclagem? Que a reciclagem você literalmente tem que retrabalhar o material. Você tem que fazer um procedimento novo de readequação, gastando provavelmente mais energia, outras matérias-primas também. Então, o processo de reciclagem é bom, é importante, é necessário, mas ele tem que ser precedido dessas outras ações. Você tem que tentar fazer com que dentro, né, do teu projeto você reduza, reuse e reutilize antes de só fazer a reciclagem. Quando você já está numa condição que não é possível, tudo bem. Tem um Rzinho, né, professor, que fala dos 5 R. Repensar, né? E as questões, vem antes ainda. Não tenha dúvida. Por causa do tempo, eu não coloquei, normalmente faço essa apresentação, eu coloco uma outra linha, assim, mais R's, tá? Esse é um dos R's e tem também a readequação, tá? E tem os retrofits, né? Que também são importantes, né, para a busca da construção mais sustentável. A readequação para que você não precise demolir o prédio inteiro, você só mude o uso, né, dele internamente e você consiga preservar a maior parte. Sim, sim. Uhum. Bom, muito bom. Eu só não botei todos os R's aqui, ficar falando muito aqui, mas são importantes, sim. Economia circular. Tá? A visão cradle to cradle, né? Do berço ao berço, né? De fazer com que o ciclo seja um ciclo de verdade, não uma linha, né? Uma das principais pregações aí do pessoal da economia circular é exatamente transformar o nosso modelo de consumo linear, né, para um modelo de consumo circular. Tá? E as edificações desmontáveis, né, com assembly e disassembly, né, possibilidade de você estar reaproveitando essas partes, né, em outros projetos e fazê-las moduladas de forma que você possa até mudar a característica do seu projeto. E a arquitetura bioclimática, claro, né? Não poderia deixar de ser observada aí na busca dos projetos mais sustentáveis. Aqui também uma coisa interessante para lembrar para vocês, desse programa, né, das Nações Unidas, da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles têm uma extensão muito maior do que só o meio ambiente, só do que o meio ambiente, que eu digo assim, do ambiente construído, tá? Mas alguns desses pontos aí têm uma relação muito direta. Então, o pessoal do WGBC fez essa comparação entre alguns pontos, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável com algumas ações mais diretas do ambiente construído, tá? Ou seja, então a gente pode estar trabalhando, né, nesse projeto com uma coisa mais direta, né? Aqui, quando fala aqui no ponto 6 aqui de saúde, aqui, né, que os prédios verdes, né, os prédios mais sustentáveis, eles desenvolvem, né, o bem-estar, né, e a saúde do ser humano, né?
com menos resíduos, com tintas menos tóxicas, né? Enfim. Então, tem ações diretas aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a arquitetura mais sustentável. E o futuro? O que será o futuro? Né? Essa aí é uma das possibilidades aí, o projeto do Rocketon Housing, que já tem alguns anos, aí, uns 25 anos pelo menos. Lá em Santa Catarina, a casa eficiente lá da UFSC, que é uma espécie de uma casa conceito, né? Com uma série, né, de aplicações disso tudo que a gente tem mostrado aqui. Mas, na verdade, a gente quer para o futuro mesmo um refresco, né, para a eficiência energética ali, né, que ela fique mais à vontade. Tá? Bom, então essa é a primeira parte da apresentação. Temos um tempinho ainda, Micael? Tem tempo. Tá? Porque tem uma outra apresentação aqui com... Ah, sim, antes uma pequena bibliografia aí, só para quem tiver interesse, né, em coisas mais específicas aí, tá? Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre cada título desses aí, tá? Então, para essa apresentação foi esse daí. Agora, vou passar aqui rapidinho.